Muito bom. Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Hoje vou mostrar a minha rotina da tarde. Fazia tempo que eu não mostrava minhas tardes por aqui. Eu ainda estou em processo de escrita, de gravações pela manhã do meu projeto, me dedicando a esse projeto. Então, quando eu faço isso, demanda muito foco de mim. Então, ficar movimentando uma câmera acaba me distraindo. Então, por isso que eu tô trazendo mais vlogs da tarde, da noite. E como o último vlog foi um vlog da noite, eu falei assim, quer saber? Vou mostrar como são minhas tardes. Geralmente, gente, de tarde eu separo trabalhos cognitivos, escrita, gravação também. Hoje eu dediquei pra gravar esse vlog com vocês, conversar um pouco com vocês. Também vou descer que eu tenho reunião com a Brenda, que ela é minha estrategista, tá me ajudando em toda essa parte que eu não sei do meu trabalho, então ela vem pra agregar. E como vocês viram, já fui treinar, inclusive, gente, treinar posteriores é algo bem desgastante pra mim ainda. É um treino bem puxado, junto com o treino de tiros de corrida, gente. Eu acho que são os treinos que mais pegam e que mais sugam minha energia. Então eu fiquei com um pouco tonta com a cabeça. Todos os finais de exercícios do treino de posteriores eu levanto e fico meio voltando assim a respirar. Eu acho que a pressão cai, né? Enfim. Mas sempre esses treinos são muito bons porque eles estão tirando o melhor de mim. Eu tava falando agora lá no Instagram pras pessoas, inclusive se tu não me acompanha lá no meu Instagram, vou deixar meu arroba aqui pra você me seguir por lá, porque lá eu posto tudo em primeira mão, enfim, tu consegue me acompanhar diariamente, toda a minha rotina. Os insights que eu tenho também, eu criei a Zona de Crescimento, que é um canal de transmissão também, onde eu estou compartilhando dicas e conselhos mais profundos sobre como construir bons hábitos na rotina. Então lá é um lugar muito interessante de você estar, caso você queira criar bons hábitos na tua vida
também, tava falando lá no Instagram sobre o quanto isso me deixa bem, o quanto isso me deixa feliz. Existem alguns hábitos, gente, que nos fazem funcionar ao nosso favor, fazem o nosso corpo e mente funcionar ao nosso favor, com que a gente consiga ter foco, disciplina no que a gente precisa fazer. Por exemplo, o exercício físico, eu volto com um sorriso muito grande no rosto, porque eu sei que ali eu tô vencendo a mim mesma, minhas vontades do corpo, minhas crenças de que eu não seria capaz, enfim, provando a mim mesma que eu tô sendo capaz de fazer algo desconfortável, de fazer algo pro meu crescimento mesmo. Então, muitos hábitos e perseverar nesses hábitos desenvolve valores na gente. Não apenas nos trazem os benefícios deles, como por exemplo, o exercício físico nos libera muitos hormônios de bem-estar, serotonina, endorfina, que nos fazem estar de fato melhores para viver os nossos dias. Mas, ao mesmo tempo, eles nos constroem em termos de valores. Então isso é maravilhoso, sempre que eu volto eu fico muito feliz mesmo. E assim como o exercício físico tem transformado a minha vida, outros hábitos como fazer higiene do sono, que eu sempre converso com você sobre isso, cuidar do meu sono, ter qualidade de sono, me alimentar bem, são hábitos que fazem com que eu traga de volta energia, vitalidade à minha vida. Enfim, me ajuda a produzir melhor, a conseguir focar, porque, por exemplo, ao longo de uma noite de sono, processos de reparação acontecem. Então, tudo que a gente aprendeu ao longo do dia é consolidado ao longo de uma boa noite de sono. Tudo que a gente precisa fazer ao longo de um dia necessita esse poder de tomada de decisão, nós estarmos mais racionais, mais no comando das nossas emoções, não no controle, porque a gente não pode controlar nossas emoções, mas mais no comando mesmo, para redirecionar os nossos passos consequentes. Então, são coisas que a gente não se dá conta, mas que, no geral, são esses pequenos detalhes que a gente fazendo e nos dedicando para fazer o básico. É o 20-80, né? Naquela regra de Pareto, no princípio de Pareto. 20% dos nossos esforços trazem 80% dos nossos resultados. Então, eu me dedicando a esse 20%, que não é fácil, convenhamos, mas quanto mais eu me dedicar, mais simples vai ficando e mais benefícios eu vou colhendo na minha vida. Então, agir em prol dessas coisas que me fazem ficar bem, que fazem com que eu produza bem, e, enfim, viva melhor, com qualidade, desfrute mais, faz toda a diferença. E, gente, não é por nada que eu tô falando isso pra vocês. Se hoje eu valorizo algumas coisas na minha vida, é porque um dia eu já vivi as consequências de não me dedicar a isso. Então, por exemplo, se hoje eu valorizo esse apartamento que eu conquistei, esse apartamento que eu tenho, sim, eu que pago as minhas contas, que sim, eu que consegui alcançar este objetivo na minha vida de morar sozinha. Hoje eu valorizo ter uma geladeira cheia, hoje eu valorizo ter um piso no meu banheiro, uma água quente caindo de lá, porque um dia eu não tive isso. Então hoje eu valorizo, pra quem não me conhece, gente, eu tenho um passado, eu tenho uma história, as pessoas gostam de julgar pela nossa capa, mas elas só estão vendo o palco. Hoje eu tenho tudo isso aqui e eu sou muito grata e é 1% do que eu quero conquistar na minha vida. É só o começo, mas eu quero que vocês entendam que se eu vivo isso, é porque eu tive um começo. Então, se hoje eu valorizo tanto esses bons hábitos e eu falo tanto pra vocês, é porque eu sei o poder de transformação que eles têm sobre as nossas vidas. Porque eu também já fui uma pessoa que sempre estava cansada, sempre estava desmotivada, sempre estava triste, sempre estava duvidando de mim mesma, sabe? Parecia que eu não tinha como influência sobre o que eu queria alcançar na minha vida. Então, as coisas aconteciam, eu ia respondendo a isso e eu vivia insatisfeita, vivia num ciclo de frustrações. Só que o que acontece? Essas coisas não podem ser normalizadas porque não é normal a gente sempre estar cansado, a gente sempre estar desmotivado, sempre estar duvidando de nós mesmos. Existem coisas, pessoal, que pra gente conseguir mudar, a gente precisa estar insatisfeito. Então, se você tolera algumas coisas na sua vida, como estar sempre cansada, estar sempre desmotivada, estar sempre triste, sem energia, se você tolera essas coisas na sua vida, é porque você não sabe que existe o outro lado. E eu tô aqui pra te provar que existe. Eu só consegui alcançar esse nível de produtividade, fazer as coisas que competem ao meu crescimento, tanto pessoal quanto no profissional, no meu trabalho, porque eu aprendi e desenvolvi o meu poder de autocomando. Ou seja, as coisas não me acontecem mais, eu aconteço para elas. Eu entendo o que eu quero viver e eu busco me melhorar. Eu busco fazer a minha parte, me ajustar com base no que eu sei que vai me ajudar. Existe sempre a decisão óbvia que a gente ignora. A gente sabe o que nos faz bem. A gente sabe o que é interessante e o que não é para nos fazer, enfim, cultivar uma identidade boa com relação a nós mesmos. A gente sabe, lá no fundo a gente sabe, eu devo fazer isso ou isso. E a verdade
é que quanto mais provas você tem do lado que você quer tomar na sua vida, mais você vai confiar e ter confiança, enfim, e construir tua vida na direção certa. O contrário também acontece. Quanto mais você dar provas de que você não é capaz, de que você não consegue fazer aquilo que você se comprometeu, de que você sempre tá cansada, de que você toma certas decisões que você não gostaria de estar tomando, isso também vai construindo uma pilha de provas. Então, no final das contas, a gente precisa refletir se essas ações que eu tenho, elas estão contribuindo para construir a identidade que eu quero construir. Porque no final das contas, é o que a gente faz todos os dias que constrói, de fato, quem nós somos. E não o que nós achamos que somos, não o que as pessoas dizem que somos, mas sim o que nós fazemos. Então, perceba se as tuas ações, reflita sobre isso, se elas estão construindo a pessoa que você quer se tornar ou te afastando cada vez mais da pessoa que você quer se tornar. Porque é como se fosse uma balança. Quanto mais você faz aquilo que você sabe que é certo a ser feito, quando você lê 5 páginas de um livro, quando você vai se exercitar, mesmo que seja um dia ruim, quando você vai dormir cedo ao invés de ficar no celular, quando você acorda cedo, quando você consegue tomar um pouco mais de água, comer uma fruta, tudo isso conta. E às vezes a gente espera que só o lado positivo conte. Ah, eu fiz o que era certo, mas eu também fiz o que era errado. Perceba que isso cria conflitos de identidade e ao mesmo tempo tudo conta. Se você se dedicar àquilo que importa, mas ao mesmo tempo ficar passando as suas redes sociais sem motivo nenhum, gastando sua energia com coisas desnecessárias, assistindo entretenimento barato, sabe? Saindo pra festas que você sabe que não vão te ajudar a se tornar uma pessoa melhor, que não é o lugar certo pra se estar. Isso também conta pra sua mentalidade, pra quem você está se tornando, pro alcançar dos teus objetivos e dos teus sonhos. E por que eu tô falando isso? Porque quanto mais bem-sucedidas nas áreas que você quer se tornar bem-sucedida você vê alguma pessoa, mais essa pessoa tá se dedicando a isso. Mais essa pessoa tá se dando provas e aumentando o peso da balança no lado certo, no lado que constrói a pessoa que ela quer se tornar, e menos ela tá alimentando aquele outro lado. E basicamente foi isso que eu fiz gradativamente. Eu fui aumentando as boas provas e diminuindo aquelas coisas que me geravam conflitos de identidade, porque alimentar esse lado da balança, gente, me fazia viver menos do que eu poderia viver, me fazia alimentar medos, frustrações, duvidar cada vez mais de mim mesma. E eu não queria mais aquilo na minha vida, porque eu sabia que a responsabilidade de construir esse lado da balança era totalmente minha. E eu quero que você entenda que quando você olha a minha rotina e a rotina de várias pessoas que já estão nessa etapa da vida onde elas conseguiram construir essa confiança, se dedicar o suficiente para já começar a colher bons resultados desses comportamentos, você, enquanto você evita esse processo, você está deixando de viver todos esses benefícios. Perceba que é muito injusto com você olhar para essas pessoas e se colocar patamares abaixo delas, porque assim como elas, você pode dizer não, mas elas tiveram facilidades, elas tiveram oportunidades, talvez sim, mas você tem uma mente pensante, você tem duas pernas, 2 braços e Deus te capacitou com todo o poder de criação para comandar a sua vida. E a questão é que por mais que essas pessoas tiveram facilidades, isso apenas acelerou um pouco o processo delas. Isso não significa que você não vai conseguir viver esse processo também. E eu tô te falando isso porque hoje eu vivo o que eu nunca imaginei poder viver. Gente, é sério. Não desista. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Não desista de conhecer o seu potencial só porque você se acha muito distante disso. É uma construção de anos e que se você se empenhar, vai valer muito a pena. Vai valer a pena porque não existe realização maior do que você perceber que você pode viver exatamente o que você gostaria de viver. Gente, a vida é muito longa e se a gente aprender a usar ela ao nosso benefício, sabe? Pra crescer e desfrutar desse tempo que a gente tem, nossa, a gente voa. Gente, eu sei que meu futuro vai ser muito melhor do que eu vivo hoje, do que o que eu vivo hoje, porque eu sei que se eu permanecer conhecendo meu potencial, indo na direção dos meus medos, vencendo o que é desconfortável, vencendo a mim mesma, eu vou alcançar um patamar muito maior. E isso me deixa tão feliz de viver meus dias. Hoje, gente, conhecer esse poder de autocomando que nós temos é a maior liberdade. Muitas vezes eu falo pra vocês, não, minha vida é cheia de regras. Eu tenho horários,
eu cumpro com esses horários e pode parecer um pouco chato, né, na maioria das vezes, mas eu gosto de dizer que são os limites para a liberdade. São os limites que eu estipulei na minha vida para viver o que eu vivo hoje. Viver essa realização, querer acordar todos os dias motivada para fazer o que precisa ser feito, porque eu sei que eu estarei cumprindo com coisas que competem ao meu processo de crescimento. Porque eu estarei fazendo coisas que provam que aquelas crenças de que eu não era capaz eram apenas crenças e não verdade. Isso é tão bom me ver vencendo a mim mesma a cada dia. Tem uma frase do Jim Rohn que diz o seguinte: se você continuar fazendo as coisas como sempre fez, continuará conseguindo as coisas que sempre conseguiu. No livro Segredos da Mente Milionária também, T. Harv Eker recebe um conselho do seu amigo, em que ele diz assim: Harvey, se as coisas não estão indo como você gostaria, significa apenas que é algo que você não sabe. Então, muitas coisas na nossa vida, gente, não é que a gente seja incapaz, seja burro. E eu achava que eu realmente não teria capacidade, porque eu via as pessoas tendo muita facilidade com algumas coisas que pra mim eram muito difíceis e eu achava que eu não iria conseguir. Eu decidi passar pelo processo, porque nós podemos aprender e nós podemos fazer coisas diferentes da forma como nós fazemos. Então, existe uma forma diferente de viver a vida. Existe uma forma diferente porque, preste atenção, se até então você foi construído desde quando você nasceu, você foi construído de uma forma, você aprendeu a viver de uma forma, as pessoas ao teu redor, os ambientes que você frequenta, as experiências que tu teve, as palavras que você recebeu na sua vida, tudo isso formou quem você é hoje e te guia a viver a vida que você vive. A gente precisa ter certa humildade intelectual para compreender que talvez essa não seja a forma mais inteligente de se direcionar de agora em diante para o que você quer alcançar. Eu tive que perceber isso. A forma como eu aprendi a lidar com pessoas não era a forma como eu precisaria lidar para conseguir perseverar, porque lidar com pessoas é natural da vida. A gente está ao redor de 8 bilhões de pessoas, será? Aumentou isso? Mas enfim, a gente precisa aprender a lidar com pessoas, lidar com nós mesmos. Deus nos deu uma habilidade muito incrível que se chama domínio próprio. Então, a gente não precisa mais, após ter consciência, viver sob as nossas vontades, viver conduzido pelo que nos acontece, reagindo ao que nos acontece. Nós podemos ter discernimento para conduzir as situações e nós mesmos aquilo que nós queremos e precisamos que aconteça. A gente que decide alimentar a vida que a gente gostaria de viver. Deus, gente, ele nos fez criadores. Deus é o maior criador. Lá em Gênesis está escrito que ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então nós fomos criados para criar. E é natural do ser humano, no livro Segredos da Mente Milionária, se eu não me engano, T. Harv Eker também fala que a felicidade é encontrada quando nós estamos em nosso processo natural de aprendizado, natural. Então, é natural do ser humano estar criando, se desenvolvendo, crescendo. Ali é encontrada a felicidade e realização genuína. Deus nos fez para criar. Estamos em processo de aprendizado. Então, não é natural, não é normal do ser humano e não pode ser normal do ser humano fazer-se o que quer e viver uma vida menor do que a gente poderia ter. Isso nos gera inúmeras frustrações, viver menos do que a gente poderia viver. Isso nos faz sempre estar buscando por prazeres que nos levem a ter o mínimo de felicidade, mas talvez você deveria se perguntar, será que essa felicidade que eu encontro neste momento de prazer é tudo que eu posso ter de felicidade na minha vida? Não, não é. Já adiantando pra você. A gente pode ser muito mais feliz e realizado se a gente entender que o caminho que Deus tem pras nossas vidas é o caminho bom, é o caminho de realização, é o caminho de vida, de desfrute, de prosperidade. E seguir esse caminho, gente, é muito bom. Seguir esse caminho muda a nossa jornada, muda o nosso destino. Não existe prazer maior com a vida do que você se ver seguindo a direção certa, do que se ver fazendo o que é vontade de Deus e não o que é da sua vontade. Então, essa disciplina, gente, que eu tenho na minha vida, a constância com o que me faz crescer, na verdade vem de uma grande vontade de conhecer exatamente a pessoa que Deus me colocou na Terra para ser. E é desconfortável em muitos momentos, porque a gente tem nossos medos, como eu falei, a gente tem um histórico, um passado, então isso constrói barreiras na gente. E nos ver vencendo isso é incrível. Não sei se tu tá acompanhando também as Olimpíadas e, gente, sinceramente, o quanto esses atletas se tornaram incríveis no que fazem. Talvez você olhe pra eles e diga, não, eles têm o dom.
Eles nasceram pra isso. Talvez sim, eles tiveram predisposições genéticas pra estar, por exemplo, um jogador de basquete tem aquela altura. É uma predisposição que levou ele à tendência de ser um jogador de basquete. Mas ele poderia ser qualquer coisa, não é por conta da altura que ele se tornou um jogador de basquete. Ele admirava, enfim, um monte de processos, mas ele se tornou aquilo porque ele decidiu comandar a própria vida, porque ele decidiu construir todos os pilares necessários na vida dele para que ele perseverasse por tantos e tantos anos. Simone Biles, gente, 10 anos, uma década, ela ficou se preparando para ser a campeã que ela se tornou. A Rebeca também. Quantas lesões essa mulher teve? E perseverou nessa visão que ela tinha. Então, a gente consegue perceber que os nossos sonhos são realizáveis, mas a gente não consegue alcançar nenhum troféu sem pagar o preço. E, gente, eu vou ser bem sincera com vocês. A gente que precisa organizar esses pilares na nossa vida. E eu tenho plena consciência que, assim como essas pessoas conseguiram alcançar os sonhos delas, a gente também consegue. Todos nós conseguimos, porque foi colocado um potencial intrínseco dentro de nós. A gente tem esse potencial criador, a gente tem esse potencial de comando, só que a gente que precisa desenvolver ele. Então, assim como essas pessoas conseguiram alcançar os seus sonhos, você também consegue, porque você também pode decidir conhecer seu potencial intrínseco a cada dia. Eu decidi conhecer o meu. E por isso hoje eu vivo o que eu vivo. E eu só consegui desenvolver esse meu potencial porque eu decidi construir esses 3 pilares. Uma mentalidade de crescimento, onde eu aprendi a usar os meus pensamentos ao meu benefício, alimentando a realidade que eu queria viver, construindo uma identidade virtuosa com valores de responsabilidade, constância, disciplina, foco, perseverança, que são fundamentais para que eu de fato consiga perseverar todos os dias nesses meus objetivos e construindo uma rotina funcional, uma rotina que faça com que meu corpo e mente trabalhem ao meu favor ao invés de me distanciar dos meus objetivos. Então, foi um trabalho constante para construir esses 3 pilares na minha vida. E eles foram com certeza determinantes para eu alcançar meus objetivos, crescer, me desenvolver, deixar de ser procrastinadora, deixar de duvidar de mim mesma, de ser uma pessoa que não confia na sua própria palavra, que está machucada, machuca os outros e vive num ciclo de frustrações, sempre buscando por prazeres que não trazem felicidade. Gente, isso aí não é vida. E não normalize isso. Somente por conta desses 3 pilares que eu consegui desenvolver esse autocomando, que eu consegui dominar o que me dominava para então construir uma vida, uma trajetória intencional com o que eu queria viver. Sabe? Passar de a vida me acontece para eu aconteço para a vida. Gente, a Brenda acabou de sair de casa agora. Sim, estou em casa porque a gente desceu lá na área de convivência do prédio, que a gente mora no mesmo prédio, olha só que legal isso, pra fazer a reunião. Só que tinha uma equipe lá, 4 pessoas fazendo outra reunião, então a gente tava se distraindo um pouco. Daí a gente subiu pra fazer a reunião aqui no meu apartamento, no caso. Gente, eu já tô com 2 neurônios funcionando, porque agora são quase 8 horas, 7h40. A gente se estendeu muito na reunião, porque eu não achava que ia demorar tanto, mas demorou. Então, enfim, vou me virar pra começar meu ritual noturno. Apaguei a luz ali. Vou deixar apenas esses pendentes ir lá ligado. Vou desligar também aqui na sala. Só vou deixar, né, pra falar com vocês. Enfim, tô bem cansada. Eu não tinha essa noção que reuniões tomavam tanta energia da gente. Pré-reunião já é desgastante porque a gente tem que entender o que vai acontecer nessa reunião, estruturar a reunião, aí a gente faz a reunião, aí depois tem um monte de coisa pra fazer depois da reunião. Então, é muito legal isso. Tô aprendendo, desenvolvendo esse meu lado mais profissional nesse ano e eu tô gostando bastante, mas é bem cansativo. Mas ao mesmo tempo é o que tá me desenvolvendo, então é perfeito. Enfim, vocês viram que eu comprei luzes amarelinhas pra colocar aqui. Eu nunca tinha ligado isso aqui. E olha que bonito, eu não sabia que ficava desse jeito aqui. Nossa, eu tô mudando de assunto muito fácil, né? Enfim,
essa sou eu sem energia cognitiva. Mas antes de começar a preparar a janta e tomar meu banho e estar na minha cama 10 horas se tudo der certo, quero mostrar pra vocês, gente, esta bolsa aqui. Vocês viram que eu tô usando ela? Vocês já estavam desesperados. Lá no Instagram muita gente veio me perguntar: Nath, aquela bolsa lá da GoCase que tu falava dela, cadê que eu não tô achando mais no site? Gente, isso aqui esgotou num nível. É que ela realmente é incrível, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa bolsa virou a bolsa oficial de fazer reuniões, porque ela é espaçosa o suficiente pra caber caderno, computador, cabo e tudo que eu preciso colocar, tripé, garrafa, enfim, inclusive a garrafa que eu levo para toda reunião que eu faço, porque eu preciso estar sempre tomando água para ter clareza mental enquanto eu estou no meio de uma reunião. Inclusive, olhem só que bonito que é essa estampa, ela pega 360 da garrafa, muito bonita e personalizada, né? Eu que escolhi essa estampa, a cor, enfim, assim como a minha bolsa. Então, eu escolhi colocar essa estampa com as minhas iniciais e, gente, olha só que espaçosa. Aqui dentro tem divisória com estofadinho para colocar o MacBook, o computador no caso, e todo esse outro espaço aqui para colocar um monte de coisa. Ela tem esses bolsinhos laterais aqui, que eu coloco snacks caso eu queira comer ao longo da reunião. Aqui também outro bolsinho. Tem outro bolsinho pequeno aqui para colocar carteira, celular, enfim. Muito espaçosa mesmo. Amo demais para fazer as minhas reuniões. E além disso, ela é super bonita. No meu caso, eu escolhi toda ela minimalista na cor preta. Ela esgotou super rápido. E agora, gente, dia 12 vai voltar o estoque dela. Corram para aproveitar, porque realmente esgota muito rápido. Espero que eles tenham reposicionado uma quantidade legal no estoque para não acontecer o mesmo que aconteceu. Porque assim, no instalar de dedos, essa bolsa estava esgotada, principalmente nessa cor. Na cor rosa continuou um pouco, mas enfim, maravilhosa. É a Touch Daily da GoCase. E caso tu queira adquirir a tua bolsa, que é ideal também para quem fica fora de casa, para quem trabalha e estuda fora de casa e precisa ter tudo num lugar só, ela é perfeita. Também para viajar, porque ela tem essa parte aqui atrás que dá para encaixar na mala, maravilhosa. E se você gostou dela e quiser garantir a sua, você pode usar o cupom Natália para ganhar desconto lá no site da GoCase e em qualquer um dos itens também. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que essa mensagem que eu passei pra vocês tenha internalizado como uma pequena semente que venha a despertar vocês para conhecer o potencial que há dentro de cada um de vocês e que você possa a cada dia estar desbloqueando essa sua melhor versão que sim tá ali dentro de você e que você só precisa conhecer e estar a cada dia desbloqueando uma versão melhor de si mesmo. Enfim, gente, vou começar meu ritual noturno. Boa noite pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso isso tenha acontecido, não se esquece de curtir, compartilhar com algum amigo ou amiga que tá precisando ouvir essa mensagem, também se inscrever no canal ativando as notificações para receber os próximos conteúdos. Deixa nos comentários tudo que você tem a agregar, o que você mais gostou desse vídeo também, para que eu possa estar sempre melhorando minhas entregas. E é isso, gente. O YouTube entende que vocês gostam do meu conteúdo quando vocês interagem dessas formas, então me ajuda demais. Um beijo e até o próximo vídeo. Antes que embaixo. Será que dá? Acho que tem muito. Brenda, por que tu me faz falar essas coisas? Bora pra reunião. Eita, o tripé ali do lado, bem plena. Volta. Aí. Eita. Por que tá estourando? E é isso, bora dormir.